Eu vejo critérios diferentes na hora do cartão amarelo. Me explica os seus critérios diferentes que eu argumento. O rapa que o cara dá no Wesley, e o Wesley faz o jogo seguir, né? Porque a gente tem no Brasil uma cultura de que o jogador recebe uma falta e fica rolando. O Neymar é criticado por isso. Aí o Wesley recebe um rapa, uma falta sem nenhuma... O cara não precisa nem perto da bola. Nem sei qual é o jogador do Grêmio que pega nele. João Pedro. Tipo assim, aquilo ali é pra amarelo... Foi onde originou todo... Exatamente. Só que o que acontece? O Wesley vira, segue o jogo, que é o que a gente quer, né? A gente cobra o futebol, isso aí. E aí a bola sai. Por que o juiz não deu amarelo ali? Errou. Porque ele deu vantagem. Mas, e aí? Mesmo depois da vantagem não pode dar amarelo? Eu vi dezenas de jogos da minha vida, centenas de jogos, que o juiz dá vantagem e depois vai lá e dá um amarelo. Provavelmente nas centenas de jogos que tu viu na tua vida, em algumas delas, o árbitro era obrigado a dar o cartão quando parasse o jogo. Só que nos últimos 2, talvez 3 anos, tem uma alteração na regra que diz que quando uma falta acontecer e a vantagem for reestabelecida, não há a necessidade de dar cartão. A não ser que quebre a perna, o entendimento da arbitragem seja que a falta não foi para parar o ataque, e sim com a violência para a aplicação de um cartão amarelo. Tu acha então que aquela falta não é para amarelo? E aí eu vou comparar essa falta com outra falta. Não é o que ele tá falando, ele tá justificando a regra. Adams. Não é uma regra, é uma... Ele acabou... falou. É o entendimento do árbitro. Eu acho que era para amarelo. Me perguntou. Eu vejo duas formas. Mas talvez o Diori também ache que seja para amarelo. Só que teve a vantagem. É que ele tá explicando a regra. A regra diz, teve a vantagem. Não tô dizendo que o cara acertou. Não é uma regra, é uma determinação que ele falou. E o cara obedeceu, bicho. O que que tu acha que é mais... O que que tu acha que é mais a cara do cartão amarelo? Aquela falta ou a falta do Vitão no Bright White? Eu acho que as duas são pra cartão. As duas são pra amarelo. Não tem peso nisso. A do Vitão dá pra ver nitidamente que ele erra o tempo. É que se tem essa determinação, a gente pode julgar a determinação. É errada. Eu acho que as duas faltas... Lele, eu acho que é o mesmo critério. Não, acho que são faltas completamente diferentes. O cara errou o tempo. Não, é que o Vitão meteu o pé nas costelas do Bright White. Cartão amarelo, falta. Ele meteu o pé nas costelas do Bright White. Ele chutou quase o sovaco do jogador do Grêmio. Cartão amarelo, ponto. Eu quero comparar essa falta do João Pedro... Só um detalhezinho, o Bright White tava no chão. Tá, mas ele chutar o sovaco com ele de pé e no chão é diferente. Eu chutou o sovaco, né? Mas é diferente. É diferente, mas... falar chutou o sovaco, os caras tá de pé, beleza. Não, mas ele tava no movimento... Tava caindo. Mas vamos lá. Mas foi chutado. O cara tá em pé, tu expulso. Ou seja, depois de fazer a falta, o Vitão chuta o jogador do Grêmio e acaba tomando cartão amarelo. Eu quero comparar o lance do João Pedro, tá? Com o lance do Aguirre em cima do Cristaldo na entrada da área. O Wesley tá fazendo um drible pro lado. O João Pedro chega atrasado e dá o rapa, como disse o Lelê, no jogador do Inter. O jogador do Inter que tomou o rapa, levanta, segue no jogo, o árbitro dá a vantagem e nessa vantagem quase sai uma situação de gol do Borré. Isso. A gente pode debater o amarelo, eu acredito que possa debater o amarelo, mas eu compreendo a não aplicação do amarelo e não acho um erro não aplicar o amarelo. Então se o Wesley tivesse rolado no campo e feito um bababá, tu concordaria com o amarelo? Não necessariamente. Por quê? Não necessariamente. Mas o lance não é de amarelo? Por que o jogador tem que rolar e ele segue o jogo na iniciativa de fazer o gol? Se a entrada violenta foi feita, cara, não pode ser possível que uma vantagem... Pra mim não foi violenta. Como não foi violenta, Diori? Não foi violenta. Se fosse violenta era pra vermelho. E o VAR seria chamado, Lelê. Não foi o VAR é outro assunto, né? Não foi esse VAR aí que botaram no Grenal de novo, ele só vê o que ele quer. Outro cartão amarelo pra mim. Que nem foi na final com o Juventude ano passado. Foi o do Fernando. Que ele faz uma falta no João Pedro. Também não aplicaria. Ali, talvez, porque são as duas. O jogador do Grêmio, que eu acho que é o João Pedro, que tá fazendo a jogada, ele dribla assim, vai indo e o Fernando cata ele faz o giro também na direção da lateral e o Fernando cai e se segura no João Pedro. Pra mim, falta de jogo. Tu acha que não foi pênalti, Lelê? Sério mesmo? Cara, eu acho o pênalti bem discutível. Acho bem discutível, porque se ele tivesse com a mão assim... Aqui, sim, grudada. Colado no peito. A bola bateria no braço dele também. Sim. Sabe? Só que ele abre um pouco. Ele tem a abre, ampliação do movimento, cara. E aí é pênalti. Então, beleza. Então, agora, se esse for o critério daqui pra frente, mas, beleza. Cara, o Grêmio perdeu um campeonato brasileiro porque o cara não obedeceu isso dali. Se tivesse feito... Cara, eu também já perdi o campeonato brasileiro por causa de arbitragem. Eu sei, mas é que eu digo assim, ó, se tivessem dado aquele pênalti do Yuri Alberto aquela vez lá... Aquele era muito mais pênalti. Não, só um pouquinho. Não compara aquele é muito mais pênalti. Aquele é muito mais pênalti.
Mas só que assim, Vamos tentar manter um critério nós nos lances. Não, mas é que eu acho assim, ó, tu ampliou um pouco, ó, que seja um pouquinho. Eu concordo contigo. Pra mim, se ele pulasse, vamos fazer pra galera que tá na live, com os braços assim, ó, ou assim como tu fez, ok, se bate ali não é, velho. Sabe? Não é. Mas o que ele faz? Na frente aqui, ó. Cara, mesmo que seja um movimento pequeno, cara, houve a ampliação do espaço, velho. Mas eu queria Numa fazer falta que daqui a pouco não rendesse nada. Só colocar um ponto ainda sobre... Aliás, eu acho que nem falta foi. Lelê, colocar um ponto ainda Aí sobre... são outros critérios Mas que se discutir. que, aliás os critérios pra dar falta do seu Rafael Klein estavam bem estranhos no sábado. Não, foi isso que eu falei. Eu acho Ele que- inverteu falta, ele inverteu. Cara, tem um lateral que ele consegue irritar o jogador, que o jogador do Grêmio dá um carrinho, o Bernabé tá fora do campo. Dá pra ver nitidamente que tá fora do campo. E o Rafael Klein, com tranquilidade, que a bola bateu no Bernabé. Lelê, eu não achei que ele foi tão mal, Diário, mas foi o que eu falei. Eu acho que tem uma Depois eu queria- diferença só de um ponto sobre critério. o cartão. Depois do tá. dia eu queria fazer uma pergunta Ó. pro Rafa, Lelê. Só um ponto sobre o cartão ainda, tá, Lelê? Só pra colocar claramente o que eu penso sobre o lance, tá? É um lance que dá pra discutir o amarelo, mas eu não acho que seja um lance indiscutível de amarelo. Eu não aplicaria o amarelo no contexto do jogo. Assim como eu vejo uma falta que é parecida, com menos intensidade, mas mais perto da área, em que o Cristaldo faz um giro paralelo à grande área, paralelo à linha da grande área, e o Aguirre derruba o jogador do Grêmio na entrada da área, um lance que foi no final do primeiro tempo, e que também não foi dado cartão amarelo. Mas, Giori, é justamente a primeira frase que tu falou agora, nessa tua intervenção, tu disse assim, o cartão amarelo, ele poderia ser dado. Poderia ser Poderia, não foi. A partir do momento que ele é discutível, por que o juiz tem a autoridade de ir lá expulsar um jogador, um cara da comissão que está justamente discutindo a não marcação Sabe da por quê, falta? Lelê? Sabe por quê? Porque o papel do cara da comissão, nesse tipo de situação, não é levantar o banco inteiro e fazer um escarcéu. O papel não é, Lelê. Não é, porque assim, ó, se a gente estivesse falando de um lance que a arbitragem não deu a falta, não deu o cartão, o Grêmio teve um contra-ataque e quase fez um gol, eu entenderia aquela reação. Agora, a arbitragem não deu a falta porque deu a vantagem num lance interpretativo que pode não dar o amarelo. O Inter, nessa vantagem, quase fez um gol e todo mundo teve um chilique, cara. Porque o juiz tinha que ter dado um amarelo. Tem que expulsar o cara da comissão técnica. E por que não expulsou o cara da comissão do Grêmio quando foi lá e xingou? Aliás, tu já viu a leitura labial da comissão Já técnica vi. do Inter? Pode Não ter tem tomado nenhum ali, xingamento. Não, só tem aqui, ó. Não foi nada, não Ele pegou disse na tá de bola. sacanagem. Tá de sacanagem, não tem. O do Grêmio, ele fala hijo del puta. Mas tem que ver Talvez o Rafael Klein não entenda espanhol. Ou talvez né? não tenha Que aí, falado olha, alto, puta daqui a cultural. pouco o cara tá... Ah, claro, mas é que daí... Lelê. Cara, se os caras do Eu Grêmio... não tô contemporizando. Adams, se os caras da comissão técnica do Grêmio levantam pra reclamar de um lance de arbitragem a qualquer momento, onde é que está o critério? Mas é aí que tá, cara, é que tá todo mundo falando, eu concordo, que eu acho que tu tá falando do tu tá de sacanagem que o auxiliar fala, né? Teria sido depois da... Tá na súmula, que Tá, o Roberto na súmula. Ribas disse Não, que tá de sacanagem. mas tem uma coisa que só um pouquinho, gente, a gente abre a súmula e vê ali. Ele fala isso como um final, que pra mim é aí que tá, Ele tá gesticulou o lance. ele Tem ironicamente. coisas antes Ele ali. bateu palma. Pega pega o literal da súmula o que diz ali. Eu acho que é interessante isso, porque é isso o ocorrido, Lelê. O cara não tirou da cabeça Não, dele. Lelê, Talvez ele não tenha especificado os impropérios. Pra mim a cagada tá no fato de que essa súmula demorou praticamente 30 horas pra estar no ar. Lelê, Mas o aí a ponto pra Grenal mim, vai demorar, ó, cara. o ponto Isso pra vai mim- demorar. Não, só porque vai não é demorar. repartição pública, Porque gordo. demora. Não, Entra no vestiário e faz Porque troço. demora, Por quê? cara. Mas por que demora, Porque meu? eles demoram, O cara. ponto Faz pra mim, parte Lelê. do processo. Se os jogos de ontem a súmula já estavam lá, por que o de Lelê, sábado O só que eu saiu queria, depois? ponto pra mim- perguntar pra rapidinho, Jorge, eu queria Tem perguntar pra muita coisinha aí. Vocês acham? Tu acha que tem um Vocês complô, Lelê? acham? Quem acha Vocês são acham? vocês. Vocês acham Os que não? dirigentes do teu clube Tá. foram pro microfone dizer que Os tinha do Inter complô pro também falaram. Foram tá todo mundo responder. falando demais, Foram responder. Quem cara. começou isso foi o Grêmio. Sabe por quê? Quem Tá começou todo isso mundo foi o Grêmio. pautado por rede social hoje, cara. Em vez da gente fazer Não, tem um muito debate... colega nosso de imprensa que tá embarcando nessa E também. muito colega nosso também identificado que, assim, a gente tá muito perto de passar de um limite, Claro, cara, tá um horror. Tá muito perto, velho. Então eu te horror. pergunto A gente por não tá quê? debatendo de maneira séria. Então Talvez a por gente, quê? que é a turma do entretenimento e da galhofa, teria que levar pra um lado de, tipo assim, ó, ironia fina. E a gente faz isso bem, não tô... não é-
Calma, não é pra nenhum de nós isso. O problema é que caras que daqui a pouco vivem de ser personalidades tanto de Grêmio ou de Inter estão perdendo a mão, cara. É que talvez É tu esteja condicional com uma o teu tom situação mais que não calmo existe. porque o teu time foi beneficiado, Lelê, o meu foi raciocina- prejudicado. Lelê, mas Essa é a diferença. Mas eu não Raciocina considero que comigo. o Grêmio foi tivesse- beneficiado. Ah, não. Eu não considero que o Grêmio foi beneficiado. Lelê, raciocina comigo, tá? Raciocina Mas comigo. eu Tu entendo. acha justa a expulsão do Roger? Eu acho justa Não, o mediante Roger é uma não foi regra. expulso, cara. Ele teve que sair porque tem É, que tá O Roger no- não tá no foi regu- expulso, tá no- Lelê. ele não foi expulso, tá Ele no vai treinar o regulamento. Inter no próximo jogo, Lelê. É regulamento. Ele não Só vai um cumprir pouquinho. automático, ele não foi expulso. Eu entendo a indignação do Lelê também, porque eu já não, tive para um do outro pouquinho, lado. Lelê, Não foi Se o expulso. Roger saiu de campo, É regulamento, Luiz. Excluído do jogo. tudo É, bem. regulamento, Mas não então, tem tu acha justa a exclusão do Roger? Mas é que tá no Claro, faz regulamento. 15 anos que é Tá no assim o Gauchão, regulamento. cara. 15 anos? Claro, Tá no cara. regulamento. Faz 15 anos que as competições da federação todas são Cara, assim, nos cara. últimos 8 anos eu vi o Renato trepado no juiz reserva e nunca foi Não, tu tá falando de mas outra aí- coisa, não, cara. não, Tu tá falando de quero outra coisa. critério, Mas Diori. Não, Só Lelê, tu tá falando de auxiliar. outra Quero coisa. critério. Eu tô falando de um regulamento que se o auxiliar é expulso ou o preparador Médico, físico é expulso, massagista. qualquer um é expulso, o técnico sai junto. tá bom. Faz 15 anos que é assim, Tá, e cara. tu acha justo Caxias a expulsão do expulso, assessor do Lacerda Inter? Lógico. E a do Grêmio não. Mas completamente diferente, Lelê. Porque hijo del puta é o quê? Não, tu tá Mas se falando. o cara não esse é o ouviu- técnico do Grêmio. Esse é o técnico do Grêmio. Qualquer um que tá ali na casa mata e falar um troço desse e não é convidado a se retirar, eu, torcedor do Inter, posso me sentir prejudicado. Porque o meu assessor lá, o assessor da casa mata do Inter, foi lá, fez um Lelê, gesto, reclamou de deixa um eu te lance falar uma coisa. com veemência e foi expulso. Onde é que tá o Tu te lembra um critério? lance? Tu te lembra um lance que o Anderson foi expulso? Porque ele chegou na cara do Bandeira, olhou no olho do Bandeira e falou assim: vai tomar no cu. Qual Anderson? O Anderson. Quando jogava no no Inter. jogo do Inter. Tá? Aí o que eu vou te dizer? Tá. Tem um bolinho, o cara dá o cartão, Ídolo do Grêmio. o cara vira as costas e fala assim: ah, vai tomar no cu. É diferente. É completamente diferente. Diferente. Completamente diferente. Pode ser. O banco do Inter, olha o que eu quero colocar, tá? Com 8 minutos de Grenal, o Roger surta por causa de um lateral marcado pro Grêmio, que era pro Grêmio. O jogador do Grêmio chuta, a bola raspa no cotovelo do jogador do Inter e sai pra lateral. O Roger surta por causa de um lateral. O lance que a gente tá debatendo, cara, é um lance de acerto da arbitragem, de aplicação de uma vantagem que o Inter quase faz um gol. E aí o banco inteiro para o jogo no melhor momento do Inter e tu quer achar que isso tá certo? Quem para o jogo não é o banco, Não, quem Diori, para é o o árbitro. jogo é o banco. É o árbitro. Quem para o jogo é o banco, é o comportamento do banco, Lelê. Não, é que tu vai defender os árbitros porque essa é a tua função. Beleza, então defende o mau comportamento do banco, Não, cara. não, eu quero Te critérios. abraça nisso. Eu quero critérios. Eu Não, acho, beleza. Eu acho que os Por dois que os critérios só valem pro Inter? Eu acho que os dois estão errados. Por que só vale pro Inter, O cara do VAR esse, por que botar? Todo mundo sabe que o Daniel Bins tem passado de torcedor gremista. Aí por que botam ele no Grenal? Por que ele, se ele é tão detalhista do VAR, como ele foi nesse lance, por que ele não chamou o VAR ano passado no lance do Lelê, Gilberto? posso- Tô fazendo uma pergunta. Eu queria fazer uma pergunta Tu não pros acha que dois foi colorados, pênalti no só Gilberto ano rapidamente. passado? Não acho que foi pênalti no Gilberto. Eu Rafael Gomes. Eu acho que foi. Rafael Gomes, uma pergunta pra ti. Manda. Vocês estão falando de arbitragem, mas pra mim o principal. Tchê, o resultado não passa pela falta de competência do próprio Inter, que criou pra cacete o gol que o Inter perde no primeiro tempo. Eu tava do lado do Natan vendo o jogo, eu falo, quando cruzou a bola, eu falei, tá, tomamos gol. Léo, eu acho que um pouco passa, mas eu também Porque o Inter entendo... criou, desculpa, o Inter criou muito mais que o Eu Grêmio. também Ele não entendo- jogou nada. Eu quase. também entendo essa A gente achou reclamação um do gol. Lelê e vocês vão vir, e acho que tu vai vir comigo nessa também. Quando o teu time tá jogando bem e tu perde o teu comandante, é óbvio que isso entra no psicológico do teu time. Eu não concordo com o Lelê que há essa perseguição e eu não concordo com o Diori que o Rafael Klein foi essa perfeição. Eu acho que sim, eu não acho que foi perfeição. O Rafael Klein teve problemas de critério que resultaram num incendeio do banco do Inter que foi acima da média. Tô fechado contigo nessa. Mas é Grêmio, E tô- Rafa. E tô fechado contigo nessa diferença de critério. Mas, cara, eu acho que a gente não pode exacerbar tanto essa discussão pros dois lados. Eu acho que a gente tem que dizer, eu acho que o Rafael Klein errou naquele lance. Eu acho que ele errou. Acho que ele podia ter dado o amarelo, ou no mínimo, ter chamado forte a atenção, como ele chamou do Roberto Ribas e do Roger, do João Pedro, que fez aquela Cara, falta. ele deu a vantagem no lance, e num lance que é discutível. Eu não acho que ele errou porque o lance é discutível. E pra mim, no contexto do jogo, tá tudo certo. Diori, Agora, o ele deu ponto que eu a quero vantagem colocar, pro Lelê... jogador seguiu, Diori, mas o jogador foi Mas é agredido. óbvio. Mas assim, não Lelê, foi agredido, Lelê. Mas, Diori, não se ele foi deu agredido, Lelê. se ele,
se Foi ele deu a vantagem, falta é o quê? foi falta. Sim, ele deu a vantagem, Lelê. Ah, mas assim, digamos Se ele para o jogo, tu diz, porra, o cara tava com a bola, não sei o quê. acho que Porque ele certa- levantou, mas se Sabe? ele. Então, o que tu tá me dizendo, a conclusão disso. Se ele tivesse rolado e entrado a maca, Pedro ia levar aí o daria cartão amarelo. Isso. Talvez provavelmente ele levaria o cartão ele amarelo. levaria o amarelo porque não teria vantagem. Isso é a regra. o que A regra muda- diz isso, Lelê. Se a vantagem Jory, acontecer, restabelece Jory, a eu posso necessidade do fazer pra ti amarelo. um compilado de sido- lances que tem vantagem e o juiz dá um amarelo depois. Mas Não, porque também a acho. interpretação é de que a pancada, Foi por muito si forte. só, justifica o amarelo. Se um carrinho é dado e atora o cara, ele vai dar o amarelo. Deveria ter dado. Eu acho que também acho que não. Acho que poderia ter Eu dado. acho que não, Tá bem. pronto. Opinião. Acho que foi exagerada a reclamação do Inter desse lance. Acho que poderia. Não. Por exemplo, o foco era. Se fosse pra reclamar de um negócio de verdade, podia fazer como fez o vídeo depois ali, do pênalti. Aí sim é uma diferença. O cartão amarelo pro João Pedro ali, olha. Cara, tá brigando por nada. Tava bom jogar pro Inter Tá contra o João brigando por Pedro. nada, Lelê. Tá Tava brigando por por nada, nada. cara. Por nada, Tá ia ser o brigando cartão por amarelo. nada. Este erro do árbitro, ele significou a exclusão do meu treinador. O que não é isso significou que a ele tá exclusão do falando. treinador foi, Tá falando outra coisa. foi a postura do Jory, auxiliar. tu vai morrer Foi defendendo os árbitros e eu Não. vou morrer defendendo o Inter. Não, tu vai morrer defendendo o indefensável. Não, quando for meu time for prejudicado, eu vou defender meu Beleza. time. E vou dizer uma Tanto que, eu, coisa. tanto que eu não tô falando do lance do pênalti. Perfeito. Não tô falando do lance do calma. pênalti. Tu tá Eu tô defendendo falando o daquele defensável. lance ali. Vou dizer, Tô falando tá. da falta de critério desse cara. Pra mim, gremista, a hora que o Inter faz esse bolo na beira do campo, um alívio. eu olhei pro Natan Foi um e alívio. falei assim, bah, irmão, graças a Deus. Ia Porque entrar tava a qualquer ruim. momento. Pro Grêmio tava ruim A aquela qualquer hora. momento o Tava Inter na faz um corda. gol. O Inter esfriou o jogo pro Grêmio. É. Porque aí baixou um pouco, o Inter tava melhor. E aí o Grêmio terminou também perdendo tempo. Porque Eu o concordo contigo. Grêmio ele tem alguns minutos interessantes no início do jogo, depois nada mais. E aí esse é o melhor momento do Inter no primeiro tempo, é o lance que o auxiliar acaba saindo sendo expulso. Aí o Grêmio tá totalmente perdido. O Grêmio vai ter um pouquinho de melhora no segundo tempo ali, alguma coisinha, e no final do jogo ali tem uma pressão mais... volume que não é, não. volume assim, Não, tava quase pra levar. Não, mas digo, Aí no o final do Quinteiros jogo... ainda falou, a gente teve posse de bola. Eu falei, não te Não, pega não, nisso. e não outra te coisa, apega nisso. outra coisa importante, não sei se o Arthur vai concordar. Quinteiros morreu abraçado com o Pavão, desnecessário. Tem umas Morreu abraçado no Pavão, A gente não precisa começar a precisava. entregar Vamos algumas lá, coisas. então. Lance polêmico. Só agora, pro lance polêmico. Não, eu quero oferecer. Eu quero oferecer os Tá 20. certo a expulsão do auxiliar, agora começa a discussão. Vamos começar agora. Quero oferecer os primeiros 25 minutos de bola dos nossos parceiros aqui do Lance Polêmico, que vem junto com a gente. Afinal, atinja todo o teu potencial com a metodologia dos atuais campeões mundiais. Venha para a Academia AFA em Porto Alegre. Todo esse debate, Jory, Lelê, a gente participando. Lembrando sempre, né, que a gente vai debater como torcedores. Tem os nossos dois caras aqui que defendem a bandeira da isenção, e são mesmo, de fato, assim, ao contrário de todas as teorias que se tem. Chega o vestiário Não, pro olha, intervalo pro Lele e o aliás, Jory brigar na mão. fica a Jory enquete ganha, aí, qual é o time do Divério e do Jory, né? Porque sempre, todo dia é uma coisa A diferente. Narina eu contei. Não, meu, A Narina depois eu dessa contei. discussão, eu não paro de receber mensagem É. dizendo que o Jorge se assumiu agora. Eu posso falar uma coisa pra vocês? Não, claro. eu não falei o nome do time. Vou falar uma coisa. O Johnny é Rafael Klein, assumiu. O Johnny é Rafael Klein. Eu tô cagando pro que a galera acha que eu sou. Agora eu preciso de uma opinião tua aqui. Quando eu chego em casa, eu comigo O que mesmo. chegou aí no celular, Tem que Lelê? comentar o que eu acredito. Eu preciso de uma O que opinião chegou tua. do ponto externo aí, tá Lelê? certo. Mas dá a Súmula, fonte. Cara Dá a que, fonte. cara que vem de súmula. camiseta branca, Lelê. Não, mas numa quem te mandou, segunda-feira, Lelê? Não quer guerra com ninguém. Vamos lá, vem comigo. Tá A bonito o súmula, na Vamos, seu súmula Lelê, vamos diz lá. que o Roberto Ribas foi irônico batendo palmas. É isso? E por isso ele recebeu o vermelho. Depois de levar o amarelo. Ou seja, olha, deixa eu só te falar mais uma coisa, Lelê. Quando o árbitro sai do campo e vai à beira do gramado, Tá. é porque o auxiliar, ou o quarto árbitro, já tentou de várias maneiras e não conseguiu. Então o árbitro para o jogo e se desloca. O árbitro vai ali, dá o amarelo pro Roberto Ribas. Depois de levar o amarelo, como se não bastasse já levar o amarelo, ele ironiza, bate palma e fala alguma coisa que o árbitro expulsa ele, cara. Não precisava ter retrucado. Cara, o árbitro saiu, foi lá, deu amarelo. Pronto, é um lance que te favoreceu no jogo. Uma vantagem. Não tem cabimento essa briga, Lelê. Essa briga tá errada. O Inter comprou a briga errada no Grenal. O Inter esfriou o Grenal. Negativo. O jogador do Inter sofreu uma falta e ele
segue o jogo. Como a gente cobra que os jogadores façam. Não que eles rolem que nem o Neymar. Aí o cara faz isso e ele é punido por isso. Tu tá tendo uma discussão que não é comigo agora. Não, tô com quem? Eu tô discutindo outra coisa. Mas é que tu defende o árbitro, Não, eu tô Diori. dizendo que foi uma coisa favorável ao Inter e que o Inter comprou a briga errada. A porque desfriou o vantagem jogo. só E não tu tá foi dizendo que- favorável porque o jogador não se mexeu. Porque ele foi pica. Ele tomou uma porrada e seguiu jogando. E o árbitro não apitou o jogo e não... Segue o jogo. O árbitro não picotou o jogo como tu reclama Não, não, toda não. hora. Nesse lance não, tem mas no como resto dar ele briga picotou hoje, bastante. Não, intervalo vai ser bom. Vai ser daqueles dias de novo. Foi Que nem aquela bastante, vez lá do... foi bastante. Não, mas agora qual é a fica a odd de dica. cada Calma, um, hein? Lelê. A dica agora pro jogador que Peraí. tenha que simular falta mesmo, ó. Tem que Jory, tomar lembra porrada, do- rola. Aí, quem sabe dá um amarelo. A falta que o Bruno Henrique tomou um amarelo maloqueiro. não é parecido com a do João Pedro. Completamente diferente. O Bruno Henrique tá atrás do cara e dá um pontapé no tornozelo a 1 metro de distância do Eu cara. achei parecido. Completamente diferente. Eu achei parecido. Daí a minha. Esse é o meu argumento da falta de critério, tá? Eu vejo. Beleza, quer me dizer que o Vitão. Ah, não, o Vitão foi uma agressão. Cara, eu acho a falta do Bruno Henrique muito parecida com a do João Pedro. E ali poderia ser um amarelo que não estouraria o meu auxiliar, que consequentemente não expulsaria o meu treinador. E que eu acho que, beleza, a gente tá aqui no EC, mas que, cara, num Grenal, que a gente fala que cada detalhezinho faz a diferença, eu acho que podia fazer a diferença. Quer ver uma diferença? E também concordo com o Lelê. Tem umas inversão de lateral, uns negócios de escanteio que num Grenal, velho, é uma merda. É uma merda isso. Mas tu não pode errar, Mas no quer ver Grenal. uma diferença dos dois lances, Rafa? O Bruno Henrique dá o pontapé atrás do jogador do Grêmio no meio de campo e a bola muda de lado. Ou a bola não tem uma vantagem. O João Pedro não acerta a bola. Perfeito, mas tem a vantagem. O Tá. ponto central do lance Eu que a só regra quis te dizer coloca que é por tem isso a que eu acho vantagem. que eu acho parecido. É só isso. Se o árbitro tivesse marcado a falta, talvez a interpretação fosse Vocês diferente. não estão discutindo a coisa mais escandalosa do Grenal. Qual? Edenilson de ponta esquerda. Não existe, Quinteiros, não existe. O cara meteu Edenilson da ponta esquerda e falou, vai lá, garotão, é contigo. Porra! Sinal vai marcar 11h30. Reclamou dele A depois. gente vai pro Óbvio, show né? do intervalo e volta em seguida com mais bola. Assista os melhores